De volta com opinião, hoje com o consultor financeiro Wellington Oliveira, falando sobre finanças. Wellington, uma coisa que é uma opção para o trabalhador, alguns tomam isso como iniciativa para poder ter uma renda a mais nas férias, mas que pode prejudicar o final do ano, que é antecipar 13º junto com as férias. Ele leva isso aí como um dinheiro a mais para gastar com o lazer. É recomendado isso? Somente para aquele que está endividado? Entendi. O Alan, isso vem de uma legislação antiga, né? Tem uma legislação de 1962, depois uma de 1965, que vai tratar sobre essa possibilidade de antecipar, né? O 13º. E é muito comum, né? Eu trabalhei em banco muitos anos e era muito comum o trabalhador ir lá, ou o servidor público, e antecipar esse dinheiro, né? Em alguns casos é possível, né? Mas em alguns casos é possível, mas não é recomendado ou recomendável. Por quê? Porque esse dinheiro, 13º, ele deveria ter uma utilidade de lazer, uma utilidade para a pessoa conseguir ter um descanso no fim do ano ou para projetar suas contas no ano seguinte. E o que é muito comum, o que eu via muito, eram pessoas utilizando esse dinheiro ou para fazer gastos não planejados, que a gente chama de gasto à toa, ou para pagar algumas contas que ela poderia ter evitado. É uma opção, né, essa antecipação, mas não é o melhor caminho. Inclusive, essa primeira parcela ela é isenta de impostos, né? Então o trabalhador recebe 50% livre, é um dinheiro até a mais. É um dinheiro maior. Agora vamos falar de quem não está endividado, uma coisa que está cada vez mais rara no Brasil, né? Tirando quem está nas classes mais altas, quem não está endividado. Chegou novembro, primeira parcela 13º, saldo azul na conta, recomendação para ele, vai torrar na Black Friday, vai fazer uma viagem, ou tem uma aplicação recomendada que ele pode fazer que vai dar um retorno a curto, médio prazo? Legal. O Alan, eu acho que tem dois cenários que vale a pena a gente fazer uma reflexão breve, que é aquela pessoa que não tem dívida, mas está no 0 a 0, né? Ela não tem dívida, mas gasta tudo que ganha e não tem nenhuma reserva. Exatamente. Nesse primeiro caso, vale muito a pena fazer uma reserva de emergência, que é aquele valor que vai ficar guardado para alguma ocasião, para alguma eventualidade. Então, esse 13º pode ser o ponto de partida para montar essa reserva, para fazer uma reforma depois, para fazer a troca de carro ou até para fazer uma viagem, né? Agora, para aquela pessoa que já tem o hábito de guardar um pouquinho, já está numa condição mais tranquila, eu acho que o melhor momento é para investir. A melhor opção, né? É para investir e tem aí boas oportunidades e boas opções para multiplicar esse dinheiro. O que é mais rentável hoje em termos de poupança? Caderneta de poupança, previdência privada, aqueles fundos específicos de cada banco oferece? Alguma dica que o trabalhador pode fazer com esse dinheiro a mais? Você tem algumas opções no mercado que demandam pouco dinheiro. Por exemplo, o Tesouro Direto, que é um programa do governo, ele demanda pouco dinheiro. Qualquer pessoa que tiver ali 30, 50, 100 reais, ela pode investir. Então, às vezes, o trabalhador entrou ali 500 reais, vale muito a pena começar pelo Tesouro Direto, que rende mais que a poupança, né? E não é difícil. Abre uma conta numa corretora e ali faz a transferência e já faz o investimento. O Tesouro Selic, né, você perguntou sobre o melhor, na minha opinião, a melhor opção é o Tesouro Selic, que é também do governo e a pessoa pode resgatar a qualquer momento. Então, tem essas... Agora, se o trabalhador ele tiver um montante maior, aí sim, tem outras opções, tem o LCA, tem o LCI, tem alguns CDBs que valem a pena, mas que demandam um pouco mais de dinheiro. Que também pode ser retirado a qualquer momento. Pode ser. Alguns sim, outros não, mas sempre tem uma opção que atende. Vamos voltar a falar de dívida, né? Porque a gente tenta fugir do assunto, mas é a realidade do brasileiro, né? Você me falou que já é uma questão de saúde pública o endividamento. Tem um programa agora, lançado ontem, se não me engano, do Banco Central do Brasil, que é a Black Friday dos bancos. Você ir lá e renegociar sua dívida com até isenção de juros. Está funcionando na nossa região? Vamos falar para a pessoa de casa que está endividada e quer aproveitar essa oportunidade. Está funcionando sim, Alan. É um programa do Banco Central, partiu em Brasília, né, essa ideia, e é uma oportunidade de regularização do CPF, né?
sobretudo para aquelas pessoas que já estão com dívidas antigas, que às vezes até desistiram de pagar, mas que estão com o nome sujo, né? Então, é um programa, é um grande leilão que o Banco Central está fazendo para poder atender a população e para poder resolver questões de dívida, né? Então, vale para todos os bancos, né? No geral, vai ter descontos, né, acima da média e vale muito a pena. É uma iniciativa nota 10 aí do Banco Central. Ela vai até quando? Vai, se eu não me engano, vai durar o mês inteiro aí de dezembro. Então dá para aproveitar as 2 parcelas do 13º. Dá para aproveitar. Quem vai usar o 13º para lazer, para viagem especificamente, alta em dólar, exterior, nem pensar. Como poder usufruir melhor para um lazer, uma viagem mais distante, dentro de território nacional mesmo, uma coisa mais família, mais próxima, qual que é a orientação? Porque final de ano também é alta temporada, né? Alta Então, temporada. nacionalmente também fica inviável viajar. É verdade. O Alan, eu acho que fim de ano ou começo de ano, né, as férias estão aí, é o melhor momento para poder descansar, é o momento que os filhos estão em casa, né? Agora, eu acho que é momento de pesquisar, né? É momento de pesquisar. Estamos ainda nessa semana, nesses dias de Black Friday. Então, quem quiser fazer uma viagem, seja para o Nordeste, seja para o Sul do Brasil, você comentou de Gramado mais cedo, tem algumas, eu vi, né, muitas promoções que vale a pena. Pagando à vista, é possível ter descontos melhores ainda, né? Ou no cartão de crédito, né, se for bem planejado. Agora, eu acho que a maior dica que fica para os trabalhadores, para nós, para todo mundo, é fazer pesquisa de mercado. Porque entre uma companhia e outra varia muito, entre uma companhia de voo e outra varia muito também. Vale mais a pena pesquisar e montar o seu próprio roteiro, o seu próprio pacote, ou pegar aquelas agências específicas que já te montam um pacote pré-determinado? O que é mais viável? Eu já viajei, por exemplo, por agência com valores muito acessíveis, né? E também faço algumas viagens por conta própria. Então, pesquisar eu acho que é o melhor remédio, né? A melhor solução. Fazer pesquisa, entrar na internet, fazer comparação de preço, porque nessas comparações é possível economizar de 200, 300, 500, R$1.000, né? E é um valor economizado que pode ser utilizado em janeiro, que está aí com as contas chegando. E falar em contas chegando, hoje já foi lançada a tabela do IPVA 2020. 2020. Pode ser parcelada, aí entra no parcelamento. Vem IPTU, vem volta às aulas. O que é melhor? Vamos aproveitar o parcelamento, Sim. Vamos usar esse 13º para poder limpar aquelas dívidas resquícias do ano anterior e iniciar o novo ano já com um novo planejamento? Ou esse 13º também pode ser um planejamento para essas dívidas início de ano, que já vão chegar aí? Entendi. Olha, sobre o IPVA, todo ano o governo dá esse desconto, né? 3% à vista? 3% à vista. Olha só, parece pouco, pode parecer pouco, 3%, mas é o que a poupança está pagando hoje, né? A poupança está pagando 3 e pouco com essa queda da Selic. Então, vale muito a pena pagar à vista e utilizar esse desconto, apesar de ser pequeno. Agora, se a pessoa não tiver IPVA para pagar, por exemplo, a melhor saída é utilizar o 13º para organizar a casa, né? E para entrar o ano seguinte, o ano de 2020, com as contas em dia, né? Entrar um ano novo sem preocupações. Se não der para pagar tudo, que é infelizmente a realidade de muitos, pelo menos negociar. Dar uma entrada, fazer um parcelamento que caiba no bolso. Então eu acho que dá para melhorar muito a utilização do 13º. Aproveitar essa promoção, esse programa dos bancos. Utilizar o programa do Banco Central. E também são duas partes interessadas, né? De um lado, o cliente querendo pagar, do outro, o banco querendo receber. Então dá para negociar, dá para chegar num acordo interessante. Falamos mais cedo agora de dólar em alta. Aquela pessoa que tem um investimento no exterior, é a hora de resgatar? Aí vale a pena, porque, desculpa, tem que pensar se vale a pena, porque existe tributação em alguns casos, né? Por exemplo, previdência privada, né? Algumas pessoas têm dupla nacionalidade. Na nossa região, por conta da universidade, é muito comum isso. A pessoa é de fora e trabalha aqui e tem previdência fora. Então, com essa oscilação ou por conta da tributação, tem que olhar se vale a pena resgatar. O dólar em alta, ele vale a pena em alguns casos, né? Mas pode ser muito perigoso, né? Pode trazer prejuízo. Então, tem que fazer essa análise para ver se vale a pena. E essa tributação é imposto de renda? Imposto de renda. Varia na casa de
porcentagem? Imposto de renda, no nosso caso, imposto de renda, tarifas bancárias, taxas para poder fazer o resgate, né? Então, essas taxas somadas pode tomar da pessoa aí 10, 15, 20% do que rendeu e, em alguns casos de previdência privada, pode pegar até em cima do patrimônio total. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer essa análise. Wellington, para a gente ir para a reta final do programa, uma dica para quem está perdido mesmo no embaralhar de dívidas, sem saber por onde começar. Como é que essa pessoa inicia aí para uma recuperação, para ter um norte? Como é que é a orientação que você passa para essa pessoa? Buscar um especialista, ir às instituições financeiras que ela está com dívida? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que tomar para começar a se regularizar? Entendi. Alan, o primeiro passo é conhecer a dívida, né? Apesar de muita gente não querer, porque assusta mesmo e às vezes é muito constrangedor, mas é ir atrás dos credores, é fazer uma relação de todas as dívidas, tem que anotar, não tem jeito, não tem outra saída, e procurar negociação, né? O melhor caminho é negociar, né? Se de um lado tem o devedor, do outro lado tem aquele cara que está querendo receber, né? São os credores. Então tem que negociar, não adianta correr, não adianta, né, apavorar, né? E ir com calma, relacionando ali as dívidas, priorizando as mais caras e colocando a vida em ordem para ter um ano novo aí mais tranquilo. Lembrando que as mais caras, cheque especial, cartão de crédito. Exatamente, cartão de crédito e cheque especial e também o financiamento de carro, né? Ou também o crédito pessoal, aquele crédito que desconta na conta corrente, que também tem um juro, em muitos casos, altíssimo. Então, priorizar essas dívidas, essas contas, que vale muito, porque é o verdadeiro cupim das finanças, né? Se tem alguma coisa que toma o dinheiro do trabalhador, são esses aí, cheque especial, cartão de crédito e os financiamentos. E depois de regularizado, em precisar uma consultoria financeira. Sim, vale muito a pena. Eu atendo em Mariana e é investimento, né? Ter um momento com um profissional de orientação, montar ali um bom planejamento, pensar também na aposentadoria, né? Fica essa recomendação, utilizar o 13º para pensar e projetar a aposentadoria, porque a gente está num contexto de que a aposentadoria ficou muito distante, né? Então, ter essa reserva é um ótimo caminho. Essa aposentadoria, que se fala aposentadoria privada, previdência privada. Previdência privada. Previdência é um tipo de investimento, né? Mas tem outros investimentos melhores que vale a pena estudar, aprofundar um pouco e fazer um planejamento aí de médio e longo prazo. Wellington, a gente tenta fugir do assunto da dívida, mas a dívida continua com a gente, não é mesmo? A pessoa que ela está endividada, ela tem algum bem que ainda consome o patrimônio que ela tem. Um automóvel, é bom pôr isso na ponta do lápis também, se vale a pena comparar o investimento que ela tem, a despesa que ela tem com esse bem, colocar na contrapartida se ela não tivesse ele, utilizasse transporte público, isso também chega a esse ponto de se pensar nisso também. Sim, vale muito a pena, Alan. Inclusive, um dos pontos da consultoria, né, eu como que atendo diariamente como consultor, um dos pontos é fazer esse tipo de análise, é analisar qual que está sendo a despesa gerada por esse bem. Por exemplo, carro. Em alguns casos, o carro custa 8, 10, 15 mil por ano. Né? Que se esse montante fosse canalizado para o investimento, seria muito melhor. Né? Algumas pessoas têm 2 carros em casa. Será que vale a pena? Será que convém ter? Porque carro é uma coisa boa. Né? Eu particularmente gosto. Mas conforto, uma mobilidade. Porém, se o carro ou outro bem, por exemplo, um apartamento, um lote parado, se esses bens forem sinônimo de endividamento, é hora de pensar e, se for o caso, ou desfazer ou trocar por um carro mais econômico. Mas é importante sim colocar na ponta da caneta e avaliar, porque em muitos casos entra como um passivo, né? Que é aquele objeto que tira dinheiro do bolso. E o dinheiro vai indo embora, pouco a pouco, semana, mês a mês, e no fim do ano vira uma despesa enorme. Então vale a pena atentar para esses itens aí, esses que a gente chama de patrimônios, né? Vale a pena. Hoje, como que está
em percentual a dívida do brasileiro? Como é que está esse cenário do brasileiro? Somos mais de 200 milhões de brasileiros. Como é que está esse cenário do brasileiro endividado? Do brasileiro endividado. É uma conta curiosa e até triste, né? Se a gente for pensar pela ótica do sofrimento que a dívida traz, porque a cada 10 brasileiros, 6 estão endividados. Né? E a cada 100 brasileiros, apenas 7 conseguem fazer algum tipo de poupança. Então, se a gente for pegar a nossa esfera regional aqui, a cada 1.000 pessoas, a cada 1.000, 600 estão numa condição ou de endividamento ou num sufoco muito grande. E uma minoria consegue investir por vários fatores, né? Infelizmente, não temos educação financeira na nossa formação, que inclusive entra como disciplina obrigatória em 2020 em todas as escolas, vai ser obrigado a falar de educação financeira. Mas o nosso contexto de endividamento é esse. Em média, 60% da população sofre aí com o endividamento e com as contas que saíram do controle. E essas dívidas, elas partem assim, de exageros mesmo ou é porque o salário encurtou e o custo de vida aumentou? Se a gente for pegar Principalmente as pessoas mais humildes, salários mais baixos, salário mínimo, por exemplo. o assalariado ali, né? Tem um histórico recente que é o seguinte, em resumo, de 2004 para cá, o crédito no Brasil ele foi facilitado. Então se comprou demais, se financiou demais e em seguida, alguns anos depois, vieram a crise, né? Veio a crise. Então esse é um dos contextos. O outro contexto é esse desemprego que chegou, muita gente perdeu o emprego. Eu já tinha mencionado, né, a questão que nós não temos a educação financeira. Então soma todos esses pontos, né, e gera esse resultado negativo que nós temos, que o Brasil vive hoje, né? E isso impacta num juro mais alto, num custo mais caro de renegociação. Então, esse contexto ele é bem complicado e a nossa torcida é que melhore, né? Daqui para frente. Wellington, fazendo agora um trocadilho aí com o nosso assunto, o nosso tempo passou do cheque especial já. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço pela participação. O espaço está sempre aberto para quando você quiser retornar, para dar essas dicas sobre educação financeira, sobre outros temas do momento. Agora foi o 13º, tem FGTS, tem outros assuntos. O espaço está sempre aberto se você quiser voltar. Obrigado, Alan. Aproveita e já deixa um Feliz Natal para você, Feliz Natal para todos que estão assistindo. E o caminho é esse, organizar a casa para ter um ano novo mais tranquilo. Um Feliz Natal com disciplina econômica, não vai botar o pé na jaca, porque 2020 já está aí, Exato. Cheio de dívidas, cheio de impostos para serem pagos. E passar um final do ano com juízo no bolso, né? Tá certo, Wellington, volte sempre, você de casa também, volte sempre ao Nossa Opinião. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema para você aqui na Top Cultura. Eu aguardo você, até lá!